Eu sou a Tati, sou uma das coordenadoras da Liga junto com Portuga, e nessa tentativa de manter uma programação alternativa enquanto vocês não voltam nas atividades presenciais, eu acabei trazendo um tema que é pericardite. Na verdade, como a gente já discutiu 2 aulas do Portuga, que foi infarto com supra, infarto sem supra, e uma aula minha de secção aguda de aorta, eu trouxe um outro diagnóstico diferencial de dor torácica, que são as pericardites. Não, só para lembrar, né, da anatomia e da fisiologia, o pericárdio ele é formado de 2 camadas, uma camada visceral e uma camada parietal. Ele tem como função proteção, sustentação e permitir que o coração, durante a movimentação do ciclo cardíaco, ele deslize adequadamente, sem causar nenhum comprometimento dos órgãos no interior do mediastino. A pericardite nada mais é do que uma atividade inflamatória dessas 2 camadas do pericárdio. A gente vai ver mais para frente todas as etiologias envolvidas nisso. E vale lembrar que não é uma causa comum de dor torácica na sala de emergência e nem em hospital cardiológico, nem em hospital, muito menos em hospital geral. A gente aqui, como tem uma área de referência muito grande, então a gente vê com certa frequência, mas mesmo assim é bem pontual, né? É muito frequente nesse período mais do outono e do inverno, porque a gente vai ver que tem uma relação grande com infecção viral. Então, chega a ter aí quase uma distribuição sazonal também, mas existem outras causas que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Existem 4 tipos de pericardite, que é a pericardite aguda, a recorrente ou recidivante, e essa recorrente ou recidivante também pode ser incessante, a crônica e a constritiva. A constritiva, como tem uma apresentação muito mais crônica, muito mais insidiosa, está muito mais relacionada à insuficiência cardíaca descompensada, eu não trouxe na apresentação aqui. A ideia é a gente discutir a aguda, a recorrente e a crônica e o derrame pericárdico, tá bom? Na verdade, é a constritiva que tem essa apresentação um pouco mais insidiosa. E aí a gente pode até discutir em alguma da vinda de vocês aqui, mas eu acho que talvez para essa aula não caiba tanto, porque é mais a discussão em relação à apresentação da dor torácica. Bom, a pericardite aguda, que é, digamos, né, a mais impactante na apresentação clínica, ela está relacionada à ocorrência de sintoma nas últimas 4 semanas. A pericardite incessante é quando os sintomas persistem por mais de 4 a 6 semanas, até 3 meses. A crônica, quando esses sintomas ultrapassam 3 meses. E a recorrente é a situação em que o paciente apresentou um episódio de pericardite, teve um período livre de sintomas por volta de 4 a 6 semanas e volta a ter sintoma, tá? Geralmente ele tem um episódio de pericardite aguda no passado. De toda a informação da aula, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, é isso daqui. É isso daqui e o tratamento, que são os critérios diagnósticos para pericardite, tá? Isso é super importante, até mesmo para definição logo na chegada numa primeira avaliação. Então, a gente considera pericardite um paciente que tem 2 de 4 critérios, que seria, desses 4 critérios, seria dor torácica típica de pericardite, que a gente vai ver mais à frente, seria presença de atrito pericárdico na avaliação cardiológica, alterações eletrocardiográficas típicas de pericardite, ou a presença de derrame pericárdico novo, ou uma piora de um derrame pericárdico já pré-existente. Então, são 2 critérios desses 4. Dor torácica, atrito no exame físico, alterações eletrocardiográficas e o derrame pericárdico, novo ou pior em relação ao prévio, tá? É uma das informações mais importantes. Quando a gente fala em dor torácica típica de pericardite, a gente tem que lembrar que é uma dor torácica diferente da anginosa, ela não chega a ser tão precordial, ela é muito mais retroesternal e classicamente ventilatório dependente. Então, o paciente inspira profundamente e sente aquele desconforto da dor.
ela, classicamente também, ela piora em decúbito e ela melhora quando o paciente está sentado, de pé e quando ele tomba o tórax um pouco para frente. Então, é bem frequente esses pacientes, como a dor ela é persistente, é bem frequente esses pacientes estarem mais ansiosos, não tem posição na maca, não consegue deitar, aí senta, às vezes fica até em posição antálgica, assim, de cócoras, com o tronco para frente. Então, realmente é bem clássico desses pacientes. Em algumas situações, ele pode irradiar, como no contexto da dor referida, irradiar aqui para o trapézio e para a região cervical. Mas as duas características mais importantes é ser ventilatório dependente, piorar quando deitado e melhorar quando o tórax é voltado para frente, tá? O atrito pericárdico, que é outra coisa que super ajuda no diagnóstico, não é uma situação tão frequente, tem casuísticas aí que descrevem 30% de frequência na avaliação de exame físico, talvez por uma série de fatores. A gente sabe que é lógico que depende da experiência, depende da paciência em ouvir a ausculta cardíaca. O paciente que chega no pronto-socorro, às vezes, tá mais agitado, taquipneico, taquicárdico, tudo isso dificulta a ausculta. Às vezes tem o barulho externo, sala de emergência, aquela correria, então às vezes é difícil de ouvir mesmo. Mas quando presente, em aproximadamente aí 30%, a gente ouve um som em velcro, um som mais áspero, na borda external esquerda, mais ali na região mais mediana precordial. Classicamente, quando a gente consegue perceber, ele é trifásico. E ele é trifásico em períodos do ciclo cardíaco em que você tem uma movimentação mais impactante do saco pericárdico. Então, seria a sístole atrial, a sístole ventricular e aquele enchimento diastólico rápido do ventrículo esquerdo, tá? E o atrito pericárdico nada mais é do que esse deslizamento nas camadas mais inflamadas, mais espessadas e eventualmente mais fibróticas, que acaba produzindo esse som. Às vezes é aquele paciente que na evolução a gente percebe o atrito pericárdico e ao longo de 2, 3 dias a gente não ouve mais. Você fala, nossa, será que resolveu a pericardite? Às vezes não. Forma uma camada de líquido ali do próprio processo inflamatório e a gente passa a não ter esse deslizamento entre as camadas inflamadas e acaba reduzindo bem o som. Então, não necessariamente pode estar, a ausência do atrito não necessariamente está relacionada a uma melhora do quadro clínico. O parâmetro, na verdade, é mais a dor e os achados laboratoriais. Em relação aos achados eletrocardiográficos, eu super sei que vocês ainda estão no período de aprendizado do eletro, eu sei que é difícil, e aqui, na verdade, eu só quero que vocês lembrem de um padrão, que é o padrão mais comum, e é um padrão, digamos, mais específico de pericardite, que é o estágio 1. Ao longo do tempo, esses pacientes, eles transitam entre o período do estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4, que é a normalização eletrocardiográfica, mas realmente a especificidade está muito relacionada ao estágio 1. Em torno de 60%, nem é tão alto assim, mas 60% dos pacientes que chegam ao pronto-socorro chegam apresentando essas alterações do estágio 1, que são duas clássicas, que é o supradifuso de todas as derivações, mas poupando a VR, e o infradesnivelamento do segmento PR, que é aqui, ó, no finalzinho da P e no comecinho da R, a gente tem ele mais infrado, ele é mais abaixo do que a linha de base, e a linha de base é a linha entre a T e a próxima P, tá? E quando a gente fala no supra, é essa elevação do ponto J, às vezes pode até ter uma concavidade voltada para cima, que também é mais suprada em relação à linha de base. Esse é o achado mais comum. Ao longo de algumas semanas, a gente vê uma normalização do ponto J, ele volta ao ponto da linha de base, e tem um certo achatamento da onda T. No estágio 3, essa T se inverte, também em torno de semanas e meses, e aqui no estágio 4 ele se normaliza. Mas o mais importante é lembrar desse padrão aqui, que geralmente é o padrão que cai em prova, e é o padrão da vida real, não tem jeito, tem que lembrar, tá? E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, não se apeguem a detalhes específicos do eletro, se apeguem ao padrão, aquilo que mais chama atenção no eletro.
É o eletrorritmo sinusal, só para vocês saberem, tem sinais indiretos de sobrecarga ventricular esquerda, mas, todavia, entretanto, o que a gente vê que realmente mais chama atenção do eletrocardiograma é o supradifuso. Se a gente for ver, tem supra em V1, D2, tem D3, aqui D2 de novo, AVF, um pouquinho em AVL, em V1, em V2, em V3, em V4 menos, mas tem um pouquinho em V5, em V6, então é um supradifuso que não respeita nenhuma parede específica, diferente do supra da isquemia, do infarto com supra, que teoricamente respeita paredes específicas, tá bom? E o infra de PR, olha que bonitinho aqui em D2, ó, aqui a linha de base, o supra maior do que a própria linha de base, mas o infra de PR realmente bem abaixo da linha de base. E a gente vê isso em várias derivações, com exceção de AVR, que tá até um PR quase que meio supradinho, né, um pouco mais elevado, mas AVR é a derivação que geralmente não tem essas alterações típicas de pericardite. Um outro eletro, olha só que bonito, olha só esse supra que enorme, um supra feliz, né, com cavidade voltada para cima, mas difuso, toda a parede anterior, parede lateral, parede inferior, aí será que é infarto? Aí, realmente, vocês me perguntam, né, em que momento a gente diferencia infarto de pericardite? Existem algumas facilidades. Por exemplo, ao longo do tempo, é um eletro que não se modifica. Então, se você faz um eletro e daqui a meia hora repete o eletro, o padrão continua o mesmo. Geralmente, nos pacientes com infarto com supra por isquemia, esse eletro tende a mudar com o tempo, ou piora o supra, ou reduz um pouco o R na parede acometida, ou forma onda Q nova, diferente do eletro de pericardite. Mas aí vocês me perguntam, puxa, mas a dor é tão duvidosa, eu tô achando que é angina. Na dúvida, ProRel. Se você tá na dúvida, se você tá achando que é um infarto com supra, é um paciente que tem um monte de fator de risco, vale a pena, às vezes, você considerar uma estratificação anatômica rápida, o cateterismo naqueles lugares, nos lugares que realmente existe a disponibilidade, e infelizmente num hospital que não tem a disponibilidade do hospital de hemodinâmica, do setor de hemodinâmica, que você não consegue transferir esse paciente para um hospital com um tempo factível para fazer a avaliação anatômica com o CAT, você pode até optar por trombolizar. Mas é um paciente que merece, depois da trombólise, pelo menos um período de observação e encaminhamento para um hospital terciário para fazer o segmento. Mas a dica maior é pericardite, tem a característica da dor, que é super importante, né? Mas pericardite, o eletro de pericardite não se modifica ao longo do tempo. O eletro do paciente com infarto com supra por isquemia se modifica ao longo do tempo. Piora o supra, tem onda Q nova, ou até mesmo uma redução do R em relação ao eletro anterior, tá? Mas só para ilustrar e para a gente poder conversar. Além desses achados que são realmente característicos do eletro, e os achados do exame clínico direcionado, quer seja para uma anamnese rápida, mas bem feita, e um exame físico certeiro, a gente dispõe também de outros exames complementares. Exames complementares laboratoriais, hemograma e outros perfis inflamatórios, como por exemplo PCR e VHS. Os marcadores de necrose miocárdica são essenciais no diagnóstico, porque a gente sabe que 15% desses pacientes não só tem inflamação do pericárdio, mas tem inflamação do miocárdio também. Então, vale a pena e é obrigatório a coleta da troponina, porque esses pacientes também têm injúria miocárdica por atividade inflamatória. A gente vai ver mais para frente que é um critério de alto risco, tá? O ecocardiograma aqui, a gente realiza, na verdade, para avaliar duas coisas. Primeiro, a presença do derrame pericárdico, se ele é um derrame novo ou um derrame pior em relação ao anterior, mas ele é basicamente para avaliar complicações relacionadas a esse derrame pericárdico, que seria a presença do tamponamento cardíaco, que daí merece uma conduta um pouco mais agressiva e um pouco mais rápida. E o exame padrão ouro para o diagnóstico é a ressonância cardíaca. Não sei se vocês
têm experiência, eu não lembro muito bem, já agora, nesse período de formação, mas a ressonância cardíaca, assim como as outras ressonâncias, ela avalia, faz uma aquisição básica de imagem, em 2 tempos, na verdade, T1 e T2, e dependendo desses tempos, e dependendo das características magnéticas do tecido, ele apresenta com uma certa intensidade de sinal, tá? Então, o que é clássico nesses pacientes que são submetidos à ressonância cardíaca? A gente faz primeiro uma aquisição básica da imagem, em T1 e T2, e depois a gente faz a infusão do gadolínio, que é o contraste paramagnético, que é o contraste específico da ressonância. Durante a infusão do gadolínio, eles repetem a imagem em T1 e T2, e depois fazem uma releitura, uns 20 minutos aproximadamente, da infusão do gadolínio, e quando existe uma impregnação do gadolínio nos tecidos, é o que a gente chama de realce tardio. E essa impregnação do gadolínio nos tecidos, ele é diretamente relacionado à atividade inflamatória e fibrose, tá? Então, aqui, nos pacientes com pericardite que são submetidos à ressonância, são 2 achados principais. Um hipersinal em T2, que daí a gente vê ele mais branquinho, tá vendo? Que é o que a gente vê aqui ao todo o pericárdio, que está diretamente relacionado a edema e atividade inflamatória, mas mais relacionado ao edema, tá? E aqui também a gente veria o derrame pericárdico se houvesse nas aquisições em T1 e T2, tá? E em T2, especificamente, esse edema de todo o pericárdio. E o realce tardio, que é o que a gente vê aqui, ó, ao redor também de todo o pericárdio, seria aquela releitura 20 minutos após a infusão do gadolínio e está diretamente relacionada à atividade inflamatória e formação de fibrose. Tá? Então, são 2 achados super importantes, praticamente é o padrão ouro, para se determinar a pericardite. Lembrem dos critérios clínicos, e esse é um critério de imagem, tá bom? Quando a gente fala nas causas de pericardite, sem dúvida nenhuma, disparado, 80% dos casos, a etiologia é viral. E, na verdade, a ação viral se dá de 2 formas. Uma ação direta da própria virulência do vírus sobre o tecido, uma ação direta e deletéria do vírus sobre o tecido, mas também existe uma ação indireta, induzida por essa imunidade ao vírus. Então, o vírus induz a formação de uma série de autoanticorpos que agem sobre esses tecidos, quer seja pericárdio, quer seja miocárdio, nos pacientes com miopericardite, e essa autoimunidade persiste por um tempo maior, além do período da atividade de replicação viral, tá? De todos os vírus que a gente leva em consideração, são 2 os principais, que é parvovírus B19 e o Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, mas existem outros, Coxsackie muito comum em criança, né, mas enterovírus, varicela, influenza, por isso que eu digo que tem esse efeito também um pouco mais sazonal do outono e do inverno. Bacteriana é bem comum, menos do que 1% dos casos, mas a apresentação ela é bem dramática. Geralmente o paciente vem muito séptico, às vezes até com sinais de choque séptico e muita dor. Geralmente a dor é muito importante em relação à dor de características pericárdicas, tá? Outra causa super importante são as doenças autoimunes, então geralmente as doenças reumatológicas, e aqui eu friso para vocês o lúpus e a artrite reumatoide. As outras também são importantes, mas sem dúvida nenhuma, lúpus e artrite reumatoide são as 2 situações mais frequentes. E outra coisa que eu quero lembrar a vocês, que ao longo do tempo, cada vez mais, né, vem se crescendo as intervenções cardíacas, quer seja cirúrgica, quer seja intervencionista, como, por exemplo, o CAT-, mas principalmente a ablação por radiofrequência de algumas taquiarritmias, é bem comum esses pacientes ou por lesão da radiofrequência induzida pela ablação, ou até mesmo pela sutura do pericárdio na manipulação cirúrgica, essas 2 situações acabam induzindo uma atividade inflamatória
inflamatória, que é o que a gente chama de síndrome pós-injúria miocárdica ou síndrome pós-pericardiotomia. E 20% hoje em dia dos pacientes que chegam ao nosso pronto-socorro com sinais de pericardite têm um procedimento cardiológico prévio e recente nas últimas semanas, tá? É lógico que a gente faz toda uma triagem infecciosa, mas na maioria das vezes tem essa relação com o procedimento cardiológico. Neoplasia também super importante, principalmente nos pacientes mais idosos, né? E quando a gente fala em neoplasia, são 3 as neoplasias mais importantes: mama, pulmão e linfoma. E na dúvida, a gente precisa fazer um screening um pouco mais direcionado nesses pacientes internados. Trauma e outras 2 doenças que também vale a pena, que tem uma pegada mais clínica, né? A insuficiência renal nos pacientes que têm uremia e os pacientes com hipotiroidismo descompensado, com ou sem situações de mixedema, que vale a pena também lembrar nas avaliações em relação ao diagnóstico diferencial, tá? Mas vírus, a grande maioria, 85% das situações é causa viral, tá? E aí, quando a gente dá conta, né, que a gente tá, quando a gente dá conta que a gente tá com um paciente com uma suspeita de pericardite, com exame físico sugestivo, eletrocardiograma, com sinais específicos, às vezes no ecocardiograma, com algum sinal indireto, que tem elevados, que foi submetido a uma avaliação laboratorial, é sempre importante tentar identificar logo numa primeira abordagem se existe alguma causa muito mais clara, quer seja neoplasia pelo histórico, ou eventualmente uma doença reumatológica, ou uma intervenção cardíaca nas últimas 2 semanas. Todos esses pacientes, eles são submetidos a uma avaliação laboratorial. E a depender de alguns achados, e achados de pior prognóstico, existem algumas diretrizes que sugerem que esses pacientes portadores desses achados de pior prognósticos devem ser submetidos a uma internação para avaliação etiológica e observar de uma forma um pouco mais próxima a terapêutica instituída. Quais são esses fatores? São aqueles pacientes com febre mais alta, são aqueles pacientes com instalação um pouco mais arrastada e não tão aguda, aqueles pacientes que têm um derrame pericárdico importante, lógico, porque podem evoluir para tamponamento cardíaco, aqueles pacientes já com sinais de restrição ao enchimento ventricular, e aí merece uma intervenção cardíaca imediata, com drenagem, aqueles pacientes que não respondem, e a gente vai ver mais para frente, à terapêutica direcionada já na primeira semana, que tem troponina elevado, então todo paciente com troponina, ele merece introduzir a medicação em ambiente sob vigilância, aqueles pacientes que são submetidos já cronicamente a um certo grau de imunossupressão, trauma e terapia anticoagulante, tá? Terapia anticoagulante por que a gente se preocupa mais? Porque aquele pericárdio muito inflamado, ainda mais em pacientes na vigência de uma anticoagulação oral, tende a sangrar com facilidade para o espaço pericárdico. Então, pelo menos uma avaliação inicial, ele deve ser mantido sob vigilância. Então, se tem critérios de alto risco, acabou, game over, ele fica internado. Se não tem critérios de alto risco, a gente pode até considerar um tratamento, mas com uma reavaliação com pelo menos uma semana. Se com uma semana ele respondeu super bem ao tratamento, ótimo, segue o controle ambulatorial. E se com uma semana ele ainda persiste sintomático, ele interna para fazer uma avaliação etiológica, tá bom? De tudo aquilo que a gente já conversou. O tratamento, que é outra coisa que eu gostaria que vocês guardassem, os critérios diagnósticos e agora o tratamento, é baseado em drogas anti-inflamatórias. Afinal de contas, a gente sabe que é uma atividade inflamatória do pericárdio. E aí a gente usa 2. A aspirina na dose anti-inflamatória, então é uma dose mais alta, e os anti-inflamatórios não hormonais, e o que a gente realmente mais usa é o ibuprofeno numa dose também alta, 600 miligramas a cada 8 horas. Esse tratamento é mantido por 1 a 2 semanas nessa dose, e depois a gente faz um desmame lento
a cada 1, 2 semanas, reduzindo a dose de 250 a 500 miligramas no caso da heparina e de 200 a 400 a cada 1 ou 2 semanas no caso do ibuprofeno, tá? Então, a gente dá preferência pelo uso dos anti-inflamatórios não hormonais. E, além dos anti-inflamatórios não hormonais, a gente tem a colchicina, que agora voltou a ser falada, né, com essa história do Covid, tem vários trabalhos que estão estudando a colchicina, e a gente sabe que a colchicina, ela é um imunomodulador, ela tem também uma atividade inflamatória, que acaba reduzindo o processo em longo prazo, e reduzindo até as complicações relacionadas à pericardite. E aqui a dose da colchicina é 0,5 miligrama para aqueles pacientes uma vez ao dia para os pacientes mais magrinhos ou 0,5 miligrama 2 vezes ao dia para os acima de 70 quilos. E aqui a gente mantém a colchicina por bastante tempo, por pelo menos 3 meses nos pacientes com pericardite aguda. A gente sabe que a colchicina, ela traz efeito colateral, geralmente efeito colateral relacionado ao trato gastrointestinal, mas na maioria das vezes essa dose mais baixa é super bem tolerada. Poucos pacientes descontinuam a droga, em torno de 8%, na maioria das casuísticas, mas a maioria das vezes ela é super bem tolerada. E aqui, na verdade, foi um dos primeiros trabalhos, que foi o COPE Trial, de avaliação da colchicina, foi 2 avaliações aqui, da colchicina e dos corticoides. E a colchicina aqui, já na introdução, a gente via que a manutenção da colchicina no tratamento ao longo dos 3 meses melhorava reduzia, né, a persistência dos sintomas nas primeiras 72 horas, mas também a taxa de recorrência da pericardite. Então, reduzia a taxa de pericardite recorrente naquele mesmo paciente. Tá? Então, isso trouxe grande informação e desde aquela época a colchicina já faz parte da maioria das diretrizes no tratamento da pericardite. Nesse trabalho, os pacientes eram submetidos ao uso do corticoide, a prednisona, na dose de 1 miligrama por quilo, a dose mais imunossupressora, né, 1 miligrama por quilo por dia. E aqui, o uso do corticoide aumentou a taxa de recorrência da pericardite 4,3 vezes em relação aos pacientes que não fizeram uso do corticoide. Então, isso já traz aquela afirmação de que a primeira linha do tratamento são os anti-inflamatórios não hormonais. Mais recentemente, foi realizado um outro trabalho que aqui, na verdade, obrigatoriamente os pacientes fizeram uso de anti-inflamatório não hormonal, no outro trabalho alguns fizeram uso de corticoide, e aqui eles foram submetidos ao uso da colchicina por pelo menos 18 meses, e a gente viu uma redução importante, né, na verdade um aumento de sobrevida livre de evento em relação ao placebo, trazendo um NNT de 4, que é um NNT fantástico, né, para intervenções, ainda mais intervenções que levam em consideração outras coisas que não morte, né? E aqui a gente viu redução também de pericardite recorrente, redução de persistência dos sintomas de 72 horas, maior remissão dos sintomas com 1 semana e também redução de hospitalização, reforçando a colchicina no tratamento da pericardite aguda. E aí vocês me perguntam, mas será que o corticoide acabou, não tem mais que ser usado? E na verdade existe sim uma alternativa do uso do corticoide, mas para aqueles pacientes em que sabidamente você não tem uma etiologia viral na jogada, e aqueles pacientes que não toleram o anti-inflamatório não hormonal, que a gente tem vários, né, ou por doença dispéptica, ou por insuficiência renal crônica, já numa evolução quase para diálise. Então, o que a gente tem que considerar aqui? Aí a gente, na verdade, esse trabalho de 2008 comparou as 2 doses da prednisona, a dose imunossupressora e uma dose menor, uma dose mais anti-inflamatória. E realmente, a dose menor, proporcionou uma sobrevida maior, livre de eventos em relação à dose imunossupressora. E aí que vem a discussão da diretriz. Naqueles pacientes em que você tem sintoma de pericardite, a primeira linha,
O tratamento de primeira linha é anti-inflamatório não hormonal, dando preferência para o AS e para o ibuprofeno, junto com a colchicina, num tratamento um pouco mais prolongado, em torno de 3 meses, para aqueles pacientes com contraindicação ao uso do anti-inflamatório, ou naqueles pacientes em que você excluiu outras causas infecciosas, por exemplo, síndrome pós-pericardiotomia, ou, por exemplo, doenças reumatológicas. A ideia é utilizar o corticoide, mas numa dose menor, uma dose mais anti-inflamatória do que a imunossupressora, na dose de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo, tá? E mesmo assim, alguns pacientes ainda evoluem para pericardite recorrente, que nada mais é do que aquele paciente que se cura de uma pericardite aguda, que persiste por um período livre de sintomas, em torno de 4, 6 semanas até 3 meses, e volta a ter sintoma de pericardite após esse tempo. E aí a gente considera, esses são os critérios diagnósticos, né? É um episódio de pericardite prévia, seguido de pelo menos um dos critérios: febre, atrito pericárdico, alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite, derrame pericárdico pior ou novo, e alterações de atividade inflamatória, leucocitose, linfocitose, VHS aumentado, PCR aumentado, tá? A gente sabe que as taxas não são desprezíveis, em torno de 15% a 32% na maioria das casuísticas, lembrando que essa pericardite recorrente, ela pode ser intermitente, e às vezes até incessante, que ela persiste por sintomas com mais de 4 semanas, e existem algumas causas para esses pacientes evoluírem com pericardite recorrente, que seria um tratamento inadequado, por exemplo, a não utilização da colchicina, ou um desmame rápido do anti-inflamatório, o uso inadequado do corticoide, às vezes em dose mais alta, que sabidamente a gente conhece a informação de que aumenta o risco de pericardite recorrente, a própria reinfecção viral, afinal de contas é um paciente já sensibilizado, ou até mesmo reativação de uma doença imune, uma doença reumatológica. Então, basicamente, são essas 4 situações em que favorece a ocorrência da pericardite recorrente. E nos pacientes que têm pericardite recorrente, continua sendo o mesmo tratamento, a aspirina e anti-inflamatório, só que a colchicina aqui a gente mantém por 6 meses, mais do que antes, que eram 3 meses. Naqueles com contraindicação ou algum outro diagnóstico que não infeccioso, a gente acaba optando pela dose mais baixa do corticoide, 0,2 a 0,5, e às vezes na persistência dos sintomas a gente tem outras situações, que seria o uso da imunoglobulina, a anakinra, que é um inibidor da interleucina 1, azatioprina, outros imunossupressores do tipo metotrexate, micofenolato, mofetil, e às vezes na última situação uma pericardiectomia, que seria mais ou menos na tentativa de tirar aquele pericárdio inflamado e ver o que acontece, né? Terminando essa discussão em relação à pericardite, vou só discursar rapidinho alguns detalhes em relação a derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, que é uma doença pericárdica que a gente vê com frequência, tanto como evolução da pericardite, como também em outras situações, como por exemplo a gente viu na aula que eu dei anterior, da dissecção aguda de aorta. Só para lembrar que o derrame pericárdico é o acúmulo do líquido no espaço pericárdico, e a dependendo do volume e da pressão sobre o coração, existem algumas restrições de enchimento ventricular que pode comprometer o débito cardíaco e toda a hemodinâmica. Existem várias causas, como eu disse, pericardite é uma causa extremamente relevante. Aqui no Brasil, a tuberculose ainda é uma causa importante de derrame pericárdico. Geralmente é um derrame pericárdico, quando a gente vê no eco, tem um monte de debris, tem um monte de sobrenadantes. Então, às vezes, tem algumas características ecocardiográficas. Neoplasia, mais uma vez, aquelas 3, mama, pulmão e linfoma. Trauma, doenças do colágeno, uremia, dissecção de aorta, tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Vale lembrar que ele pode ser classificado agudo, subagudo ou crônico, a depender da instalação. A classificação mais importante de todas essas aqui é em relação ao tamanho. Só por curiosidade, a gente diferencia o derrame pericárdico em leve,
moderado e grande ou moderado e importante, a depender da espessura do derrame medido pelo ecocardiograma ou pela ressonância cardíaca ou pela tomografia. Leve quando tem menos do que 10 milímetros, moderado entre 10 e 20, importante ou grande acima de 20, ou muito importante acima de 25, tá bom? Outra coisa que vale a pena lembrar, que não necessariamente a restrição da diástole ventricular, ela é dependente do volume de líquido no espaço pericárdico. Porque se é uma situação em que você tem um aumento muito rápido do líquido, com elevação importante daquela pressão, o paciente ele pode ter sinais de tamponamento, sinais de restrição ao enchimento ventricular com volumes menores, se a instalação é muito rápida. Agora, se é uma instalação mais lenta e insidiosa, existe uma certa adaptação, uma certa complacência do pericárdio, ele vai acomodando aquele líquido ao longo do tempo até um limite, lógico, e a partir daí, com sinais de restrição ventricular. Então, existem pacientes que isso é mais lento, e existem pacientes que isso é mais rápido, e podem tamponar com volumes ainda menores. Quais são os sinais de alerta, né? Só para lembrar vocês, isso é da propedêutica. Os sinais de tamponamento cardíaco seria abafamento de bolhas, estase jugular, pulso paradoxal, hipotensão, e aí a gente tem a tríade de Beck, que é hipotensão arterial, estase jugular e abafamento de bolhas. O sinal de Kussmaul, que não é a respiração de Kussmaul, é o sinal de Kussmaul, que é o engurgitamento da estase jugular. No momento que você inspira profundo, você aumenta o retorno venoso, aquele átrio que já está lá comprimido pelo volume, não contém aquele retorno de sangue, aumenta a pressão e a jugular engurgita, tá? E no eletrocardiograma, o QRS de baixa amplitude que a gente vai ver e a alternância elétrica, tá? Além dos achados clínicos, a gente tem achados do exame de imagem. Classicamente, o raio-x aparece com uma área cardíaca bem aumentada, e o que a gente chama, que chama sempre a atenção, é esse padrão mais em moringa, que é essa base um pouco mais largona e a porção mais superior do mediastino um pouco mais estreitada, tá? O achado no ecocardiograma, ó, o volume todo em volta do coração, a gente vai ver outras imagens mais à frente. Olha o derrame na imagem da ressonância miocárdica. Aqui eu não tenho uma tomo, né, mas não poderia ter trazido. Às vezes a gente vê também o derrame no corte da tomo. Existem algumas medidas mais específicas ecocardiográficas para a gente tentar entender se existe sinais de tamponamento ou não. Mas, além de tudo isso, tem coisa que você bate o olho e já dá para ter uma ideia. Eu mesmo já fiz 3 vezes diagnóstico de tamponamento cardíaco só com monitor. Paciente chocado, e com monitor a gente vê alternância elétrica. E eu já comentei isso com vocês na aula de dissecção. É um paciente, o coração fica tão contido ali dentro do espaço pericárdico, em volta daquele líquido, comprimindo o seu enchimento, que ele não faz uma sístole e uma diástole adequada. Ele fica praticamente dançando dentro do espaço pericárdico. E isso faz variações do complexo QRS, que é o que a gente chama de alternância elétrica. Então, é um complexo grande, pequenininho, e às vezes a gente vê isso no monitor, mesmo em D1, mesmo em D2, já canta a bola, fala, nossa, que estranho, alternância elétrica, vamos janelar, vamos pegar o eco rápido, e aí já consegue definir se está tamponado mesmo ou não, tá? E aí, eu sempre gosto de trazer para vocês um pouco de informação de ecocardiograma na sala de emergência, porque eu sei que é uma ferramenta que veio para ficar, é uma ferramenta que vai ser bem disseminada na formação de vocês ao longo da residência, né? Então, eu trouxe para aqui 2 exemplos de janelas básicas do Eco Point of Care, o ecocardiograma guiado na sala de emergência. Só para mostrar para vocês, só para fazer uma lembrança, a gente faz 3 janelas básicas na sala de emergência, que é a paraesternal, que é aqui no segundo espaço intercostal, mais ou menos, na borda esternal esquerda, e aqui a gente vê o eixo longo e o eixo curto, a depender da movimentação do transdutor,
tá? A janela subxifoide ou subcostal, que é aqui na região epigástrica, que a gente aponta uma certa angulação para o coração e a gente consegue avaliar bem, inclusive a cava, fígado e tudo mais, e a janela apical, que é bem aqui na pontinha do coração, no quinto espaço intercostal, na linha M, axilar anterior, mais ou menos na axilar anterior, na verdade, tá? E aí voltamos então para a visão. Quando a gente usa o eixo parasternal, eixo longo aqui, a gente tem essa visão do coração, quase que um corte longitudinal. A gente vê o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a via de saída da aorta e o átrio esquerdo, que é mais ou menos o que mostra a imagem aqui. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo, a aorta e válvula aórtica, olha a imagenzinha bem redondinha dela aqui, e o ventrículo direito. Quando a gente coloca essa janela, olha só o derrame pericárdico que a gente pode ver, tá? Ao redor do coração, com essa imagem bem espessa, ó, tem aí um tamanho de pelo menos 20 milímetros, então ele realmente é importante, ou grande, depende da nomenclatura, tanto faz. E a gente vê, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aorta e átrio esquerdo. Então essa é a janela longitudinal, parasternal, eixo longo. Essa janela subcostal, a gente vê o coração a partir dos átrios, tá? Então, às vezes a gente vê a desembocadura aqui da cava, mas vê o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nessa projeção aqui, ó, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito e ventrículo esquerdo e o septo. Olha essa imagem, que a gente vê o derrame pericárdico enorme, antes do fígado até, também mais ou menos uns 20 milímetros, e ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, mas cadê o ventrículo direito? Tá praticamente colapsado, e o colapso das câmaras direitas falam a favor de um sinal indireto de tamponamento cardíaco, tá? E aí, frente a esses pacientes com derrame pericárdico importante e ou tamponamento cardíaco, o ideal é que a gente se encaminhe para a paracentese diagnóstica e de drenagem do líquido, né, na tentativa de melhorar a hemodinâmica. Para aqueles pacientes em que não tem sinais de restrição ao enchimento do ventrículo, mas com marcadores inflamatórios bem aumentados, que falam a favor de uma atividade inflamatória bem aumentada, a gente pode até começar a tratar empiricamente e acompanhar a evolução daquele volume. Para aqueles pacientes em que você não tem um diagnóstico muito certo, às vezes para aqueles pacientes que você não tem um diagnóstico muito certo, com sinais de derrame pericárdico importante, o ideal é que se considere a drenagem. Para aqueles pacientes que o derrame é leve a moderado, você pode até fazer o acompanhamento ambulatorial. E aqueles pacientes em que você tem um diagnóstico definitivo, lúpus, ou doença reumatoide, qualquer outra coisa, aí você trata especificamente aquela doença causadora do derrame, tá? Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido proveitoso e fico aí à disposição para qualquer dúvida. Deixa eu voltar aqui para a imagem. E aí? Tati, eu queria perguntar, quando a etiologia, a principal suspeita é viral, o tratamento você continua dando anti-inflamatório, mas você não faz nada específico contra o agente, pelo que eu vi, né? Não faz, você espera a depuração da atividade viral, isso realmente não faz. Na verdade, já teve alguns trabalhos na tentativa de usar um antiviral específico, mas todos não mostraram benefício em desfecho clínico duro, né? Então, o ideal é que a gente trate só com anti-inflamatório mesmo e faça o acompanhamento. E, em teoria, você pode até dispor do corticoide, talvez numa fase mais tardia, já no período que você tenha certeza que não tenha atividade de replicação viral específica. E aí, já quando é bacteriano, acho que já é mais importante entrar com antibiótico terapia, né? Aí sim, aí não tem dúvida. Aí a gente inclui antibiótico terapia de largo espectro. Geralmente são pacientes que têm uma manifestação um pouco mais dramática,
na maioria das vezes, tem instabilidade hemodinâmica na jogada, então a gente tende a dispor, inclusive, da terapia mais empírica, como endocardite, a gente cobre gram negativo e gram positivo, e depois direciona o antibiótico com a cultura, depois da drenagem pericárdica. Ok. Sobre a pericardiocentese, eu sei que você normalmente tem a punção de Marfan, que é a punção de alívio, né? Geralmente a punção de Marfan a gente faz em situações assim, né? Mas na correria por conta de um choque cardiogênico, de uma instabilidade hemodinâmica. Aí ok, a gente pode até arriscar, mas o ideal é que se faça a drenagem em centro cirúrgico, porque daí a gente não faz a punção, faz uma janela pericárdica, abre um pedacinho, limpa o que tem que limpar, tira os debris que tem para tirar e já faz uma biópsia pericárdica. Tá. Agora, claro que na sala de emergência, por algum motivo o paciente não vai para o centro cirúrgico, não tem condições de transporte, aí faz a drenagem de Marfan, não tem jeito. Ok. Tem como você comentar um pouquinho da técnica só, assim, por curiosidade mesmo? A gente usa uma agulha longa, né? Geralmente uma agulha, a gente pode usar até aquela agulha do próprio kit do acesso central. E aí a gente introduz aqui bem abaixo da região epigástrica. Geralmente, hoje em dia, a gente faz guiado por ultrassom também, né? Você pode até dispor do ecocardiograma lá junto, na janela subcostal, porque hoje em dia a gente tem muita disponibilidade dessa imagem, né? E introduz aspirando, direcionado para o ombro esquerdo, na tentativa de encontrar o espaço pericárdico. E aí, aspirou, vai tirando conforme a necessidade ali, você consegue até fazer um esvaziamento lento, e às vezes, a gente, dependendo da característica do líquido, quando o líquido é um pouco mais seroso, ou mesmo quando é sangue, no contexto, por exemplo, de uma dissecção aguda de aorta, você pode até passar o catéter central lá e deixar fechado. Sabe aquela torneirinha, deixa fechada, e aí você pode ir esvaziando de tempos em tempos conforme a hemodinâmica do paciente. Isso em situações assim, né? Em que você não dispõe de nenhum suporte de cirurgia cardíaca. Em alguns hospitais, em que não tem essa possibilidade antes da transferência do paciente, mas o ideal é que o paciente seja transferido e seja feito sobre visão direta, com uma janela pericárdica. Tá bom. Obrigado, Tati. Imagina. Mais alguma dúvida? Tati, eu queria perguntar, não é exatamente sobre a aula, mas como a gente não está tendo liga e acho que entra no questão um pouco mais de dor torácica, é que eu vi por cima, assim, não lembro exatamente aonde, um artigo discutindo tomo de coronária em infarto sem supra, em uma forma que seria um método de boa acurácia na avaliação da emergência mesmo. Não sei se você viu, acho que era uma publicação meio recente. De tomo de coronária. Eu vi eu acho que eu vi sim, mas eu não cheguei a ler. Não cheguei a ver. Você sabe dizer, assim, o desfecho, se era paciente com infarto sem supra mesmo, na estratificação para o CAT? Então, eles, na verdade, eles fizeram... que eu estava tentando procurar aqui mais ou menos, porque eu não vi também com muito detalhe, era isso que eu ia perguntar, mas acho que a ideia deles era ver quem não precisaria fazer o CAT a princípio. Acho que era mais ou menos isso. Mas todos os pacientes tinham troponina positiva? Sim, eles estavam com síndrome coronariana. Entendi. E aí, a partir desses, uma parte fez a tomografia e a outra parte não fez. Olha, aí, é engraçado, né? Cometimento arterial importante e tudo mais. A partir do momento que você tem uma síndrome coronariana aguda com elevação de marcadores, né, que você realmente entende a instabilidade da placa e a suboclusão da coronária
como passível de gerar isquemia e necrose, a gente leva em consideração que tem realmente alguma artéria epicárdica subocluída. Isso quando a gente está falando de aterotrombose como causa, né? Existem algumas situações que a gente vê um infarto sem supra com elevação de troponina, não no contexto da aterotrombose, mas talvez no contexto de um desbalanço de oferta e de demanda, talvez até tenha algum grau de aterosclerose associada, mas não existe instabilização de placa, então existe um desbalanço de oferta e de demanda, por exemplo, induzido por uma anemia, ou um ataque à arritmia, ou uma sepse, que talvez a angiotoma aí te traga informação para saber qual é o paciente que merece uma intervenção naquela internação ou não. Talvez a angiotomo traga essa informação, sim. Agora, para aquele paciente que é aterotrombose, que realmente você está considerando que é um infarto tipo 1, que é um infarto relacionado à isquemia miocárdica, talvez a angiotomo atrase o CAT. Aí eu precisaria ler o trabalho, né, se os resultados foram a favor ou contra. Mas até um tempo atrás... Acho que o objetivo deles era conseguir diferenciar quem tinha uma estenose de pelo menos 50%. Para descartar quem você interferir agora, por exemplo. O problema também, talvez a ideia desse trabalho esteja gerado em relação às troponinas. As troponinas, quanto mais alta a sensibilidade, você aumenta muito a capacidade de diagnóstico, e tem muita gente tendo troponinite, né? O aumento da troponina sem ter uma relação direta com isquemia e necrose miocárdica. Então, de repente, também aí a angiotomo poderia te trazer informação, sim. Há um tempo atrás, a gente estava vendo, quando a gente fez a troca do kit, nosso kit de troponina convencional para o kit de troponina ultrassensível, a gente via que vários pacientes que tinham FA de alta resposta ou qualquer outra taquicardia supraventricular paroxística, eles ao longo da evolução em poucas horas faziam elevação em uma curva da troponina. Mas aquilo não estava relacionado diretamente ao infarto, porque não tinha dor torácica na jogada, era só uma situação de injúria miocárdica. Mas como a gente estava ainda naquela fase de aprendizado, isso no contexto de todo o pronto-socorro, muitos dos pacientes, naquela situação da taquiarritmia, eram encaminhados para o CAT. E aí a gente acabou fazendo um trabalho pequeno, assim, meio que um protocolo pequeno dentro do pronto-socorro. Todos os pacientes que apresentavam uma ataque supra e que tinham uma curva de troponina não iam para o CAT, iam para angiotomo, até para fazer essa triagem. E olha, eu vou te falar, eu não lembro exatamente a porcentagem, porque foi uma coisa pequena, assim, muito específica do nosso serviço. A taxa daqueles pacientes que realmente eram encaminhados para o CAT realmente foi muito baixa. A grande maioria, quase 100%, eram lesões crônicas já conhecidas ou, eventualmente, um angiotomo completamente normal. Então, assim, para determinada situação, eu acho que sim, a angiotomo é factível na dúvida, tanto na dúvida da avaliação da dor, na dúvida para entender se aquele paciente, no contexto de uma injúria miocárdica, um infarto tipo 2, merece ser estratificado ou não. Agora, para infarto tipo 1, eu fico um pouco na dúvida, teria que ler o trabalho para trazer um pouco mais de informação para vocês. Posso até ler para a semana que vem, aí a gente conversa. Tá certo, obrigado, Tati. Tá bom, Ale? Mais alguma coisa? Acho que não, Tati.